Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do trecho do volume 13, 52, de 17 de janeiro de 1922. Cada bem que a criatura faz é um gole de vida que dá à sua alma. Estava seguindo a paixão de meu doce Jesus, quando em um instante me encontrei fora de mim mesma e vi que meu sempre amável Jesus vinha arrastado pelo caminho, pisoteado, golpeado mais do que na mesma paixão, tratado de forma tão bárbara que dava horror vê-lo. Eu me aproximei de meu Jesus para tirá-lo dos pés daqueles inimigos que pareciam tantos demônios encarnados. Ele se jogou em meus braços, como se esperasse que eu o defendesse, e o trouxe à minha cama. Então, depois de alguns minutos de silêncio, como se quisesse descansar, disse-me: Minha filha, viste como triunfa o vício, as paixões nestes tristes tempos, como caminham vitoriosos por todos os caminhos, e o bem é pisoteado, golpeado e aniquilado. O bem sou eu. Não há bem que a criatura faça no que eu não entre. E cada bem que a criatura faz é um gole de vida que dá à sua alma. Assim que por quantos atos bons faz a criatura, tanto mais cresce a vida de sua alma, e faz mais forte e mais disposta a realizar outros atos bons. Mas para que estes atos estejam isentos de qualquer substância venenosa, devem ser retos, sem finalidade humana, só para me agradar a mim. De outra maneira, os atos mais belos, mais santos aparentemente, quem sabe quanto veneno contém. E eu, sendo puro, bem fujo destes atos contaminados e não comunico a vida. Portanto, apesar de parecer que fazem o bem, o seu bem está vazio de vida e se alimentam de alimentos que lhes dão a morte. Eu já li, meditei umas 3 vezes o livro 24 Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, e parece que cada vez que a gente lê e medita, a gente compreende mais o sofrimento de Jesus na paixão, porque a gente, cada vez que a gente caminha mais, né, no conhecimento da divina vontade, mas a gente compreende o para quê, né, de cada coisa que Jesus passou, de cada sofrimento, de cada situação que ele viveu a vida toda dele, mas na paixão foi um momento em que ele mais sofreu assim externamente, né? É que foi exteriorizado ali todo o pecado da humanidade. Ele ficou totalmente transfigurado, né? A imagem dele exterior, de propósito ele quis, né? Deus quis fazer isso para que a criatura visse como ela fica horrível com o pecado. Que o pecado transforma a alma, o pecado deforma a alma, o pecado mata a alma. E ele foi naquelas horas, né? Cada momento em que ele viveu ali daquela paixão, ele foi morrendo aos poucos, né? E ele foi ficando cada vez mais
horrível de se ver, a ponto até de morrer, chegar à morte. Então, aquilo ali era a representação da nossa alma, da alma de toda criatura que vive no pecado, né? Que deixa se dominar pelo pecado, pelo mal, vai fazendo com que a alma vá morrendo aos poucos, até chegar à morte mesmo, que é quando a pessoa fica obstinada no pecado e ela não quer mais, né? Não quer mais voltar. Ela meio que aceita a situação dela e não quer mais saber de se converter. Toma a decisão de ficar no pecado, aí a alma morre. Aí a pessoa já tem pessoas que Deus já considera já condenadas, né? Como Judas, né? Quando convivia com Jesus. Jesus já sabia que a alma dele estava condenada, só que, né? O livre-arbítrio, né? Pode fazer com que a pessoa, no último instante, né? Da vida dela, ela possa se arrepender. Mas se a culpa for muito grande, como era de Judas, a alma mesmo se lança no inferno. Mas durante todo o tempo, né, Jesus sabia que a alma dele estava condenada, né? Então, tem pessoas que não querem mesmo, talvez por falta de entendimento ou por entendimento mesmo, por entender e não aceitar, né? Como Lúcifer não aceitou os desígnios de Deus, não aceitou a vontade de Deus. Ele disse que não ia servir, não ia fazer parte daquele plano de amor que Deus tinha para a criatura, né? Para resgatá-la quando ela pecasse, né? E enviar Jesus para nos salvar. Se ela saísse da vontade de Deus, que ela ia ter uma outra chance de poder retornar àquela ordem. Lúcifer não aceitou isso. Ele se rebelou mesmo contra Deus e o inferno foi criado para ele ir para aquele lugar, porque ele não queria de jeito nenhum fazer a vontade de Deus. E aí que nós vimos, né? Jesus vindo arrastado pelo caminho, pisoteado, golpeado, mais do que na mesma paixão, né? Tratá-lo de forma tão bárbara que dá horror de vê-lo, né? Quando a gente medita a paixão e a gente reflete no que está acontecendo nos dias atuais, né? Jesus ele está sendo pisoteado, né? Cada vez que a criatura faz, por exemplo, um show como aquele, né? Da Madonna, em que ali ele é na frente de todos, né? Ridicularizado, zombado, ofendido, né? Ele está sendo pisoteado ali. Ele foi golpeado, né? Mais do que na paixão, porque na paixão as pessoas que estavam ali assistindo, elas não tinham o conhecimento de quem era Deus, de quem era Jesus. Elas não conseguiram compreender, o véu ainda não estava aberto naquele momento. Era necessário que aquilo ali acontecesse, né, para que ele pudesse morrer e nós pudéssemos ser salvos, termos a chance de ser salvos, quem quer. Agora, naquele show de horrores, né, as pessoas que estavam ali, elas têm consciência de quem é Deus, de quem é Jesus, do que ele fez na cruz. E as pessoas estavam ali assistindo aquele show de horrores, Jesus sendo pisoteado, né, sendo golpeado, né, tratado de forma que dava horror de ver, né, porque aquilo ali foi de propósito, tudo aquilo ali. E as pessoas que estavam ali, elas estavam ali porque elas queriam estar ali.
era um show de graça, era um show gratuito, a pessoa podia, quando visse que aquilo ali era um show de horror, de ofensa a Deus, ela podia, um cristão, podia ter virado as costas e falado, eu não quero participar disso, podia ter ido embora, mas estava lotado o show, lotado de pessoas que estavam ali aplaudindo aquela barbaridade, aquele horror, né, de ver aquilo. E aí o nosso coração até dói de falar, né, disso, né, de que hoje em dia, né, apesar de todo o conhecimento que as pessoas sabem sobre quem é Jesus e o que ele fez, e o amor que Deus tem por cada criatura, e a pessoa ainda, né, querer participar disso e de outras coisas, né, que se for citar aqui, ia ficar metade do dia falando. Tantas coisas que as pessoas fazem hoje, elas têm a consciência, não tem um lugar que elas olhem que não fale de Deus. Tem igreja para tudo quanto é lado, tem pessoas na internet falando o tempo todo de Deus, tem livros, tem músicas, tem tudo falando de Deus, de quão Ele é bom, de quanto Ele nos ama, de quanto Ele nos quer no céu junto dEle, né? Sem falar desse plano, né? Dessa santidade divina que Ele tem para todos, mas as pessoas não querem saber, né? Essas pessoas que estão já obstinadas no pecado, elas não querem de jeito nenhum perder tempo delas com isso, né? Gastar o tempo delas com isso. Elas preferem gastar o tempo ofendendo a Deus. Isso dói no nosso coração. E quando a gente está meditando sobre isso, e quando a gente tem esse conhecimento e a gente sofre, né? A gente faz como a Luísa, né? Que se aproxima de Jesus, né? Para poder aliviar o sofrimento dele. Se aproxima dele pedindo perdão por todos, né? Fazendo reparações, fazendo atos contrários, né? Para defender Jesus. E aí a gente está fazendo com que o sofrimento dele seja um pouco aliviado. Quando a gente medita esse livro e compreende, reconhece tudo que ele fez, tudo que ele faz, tudo que ele é, né? Esse plano dele de fazer a criatura retornar à ordem pela qual ela foi criada, né? A ordem que Adão vivia, Adão e Eva viviam junto dele no paraíso, é a ordem que ele vai fazer com que a criatura retorne, aqueles que tiverem o coração aberto, aqueles que quiserem, né, conhecer, né, o bem o bem que é viver dessa forma, viver nessa santidade divina, mesma santidade, né, da Santíssima Trindade, ter a mesma vontade deles, né, ter esse relacionamento de amor, relacionamento de pai e filho que ele tinha com Adão e que Adão, né, acabou saindo porque quis fazer a própria vontade. Ele vem trazer esse conhecimento para nós, que a vontade própria, a vontade humana, ela leva a criatura a fazer esse show de horrores, né, com Jesus, se ela ficar dando ouvidos somente para a vontade dela, né? Um exemplo só, a pessoa, ela soube que ia ter um show da Madonna, né? Ela foi assistir, mas quando ela chega lá e vê que é um show de ofensas a Deus, ela tem o livre-arbítrio de ficar ou não. Ela pode escolher entre, né, fazer parte daquilo e ir para casa rezar, né, para reparar. Ela foi ali sem pensar, foi meio que no embalo dos amigos, mas ela é uma pessoa cristã, ela é uma pessoa católica, né, que é assídua na igreja, que participa. Ela chega ali e vê o que ela vira as costas e vai embora, fala, eu não vou participar disso, né? A pessoa tem
essa opção de tomar essa decisão, né, que ela vai estar ali fazendo um ato de reparação. Ela decidiu não ofender a Deus. Então ela está reparando por todos aqueles que estão ali que decidiram ofender a Deus. E agora, fazendo essa meditação, falando sobre isso, também estou fazendo, eu e todos que estão hoje aqui no grupo meditando esse trecho, né? Falando sobre o quanto Jesus é ofendido constantemente nos dias de hoje. Estamos fazendo reparação também por todos aqueles que nem sequer pensam nisso, nem sequer se lembram do nome de Jesus, quem Ele é e o que Ele faz, né? Que a pessoa está sendo sustentada por Ele. A vida que ela tem é a vida que Ele deu, a vida dele. Ele deu a vida dele para que ela esteja viva e ela não reconhece. E então, quando a pessoa reconhece, ela está fazendo atos de reparação. E Jesus diz: minha filha, viste como triunfa o vício, as paixões nestes tempos tristes, como caminham vitoriosos por todos os caminhos e o bem é pisoteado, golpeado e aniquilado, né? Ele, através daquela forma, né, que ele se apresentou para ela no momento, né, sobrenatural em que a alma dela saiu do corpo dela e foi até essa cena, né, que Jesus estava sendo pisoteado, golpeado e aniquilado, né? Ele quis mostrar para ela e ele mostra para nós hoje, né, como está triunfando o vício, né? Quantas pessoas, né, nem preciso falar, mas só para ilustrar aqui um vício da droga, no vício da prostituição, no vício do álcool, no vício dos jogos, né, dos cigarros, de pornografias. São tantos os vícios e as paixões, né? Paixões é quando a pessoa coloca aquilo acima de tudo. Ela é capaz de, sei lá, até de matar para ela poder fazer aquilo que ela gosta, né? A paixão é algo muito forte, né? A pessoa coloca determinada coisa no lugar de Deus. A paixão substitui a Deus, né? E hoje em dia tem muitas pessoas com muitas paixões, né? E que estão caminhando, né, para o abismo, né? E Jesus está dizendo que o bem está sendo pisoteado, né? Porque parece, né? Tem pessoas que acham que o mal está triunfando, mas é só aparentemente, né? Porque esse mal, né? Para muitas pessoas elas entendem como um bem, né? Que são as paixões, esses vícios, elas acham que isso é bom. Elas não acham que isso é alguma coisa. Muitas pessoas não têm essa compreensão mais. Estão tão afastadas de Deus que acham que Deus é misericordioso e que vai passar a mão na cabeça, né? Como muitos pais hoje fazem com os filhos, né? Falando, não, tadinho dele, ele era um doente, um viciado, mas ele que procurou, né? Ninguém foi até a casa da pessoa e ofereceu droga e obrigou ela a usar, né? Ela que procurou. Então, como a gente estava meditando ontem lá na live, esse tema, né? Nós estávamos meditando aqui esse texto, desse trecho do livro do céu, quando a Aline, né, falou que para a pessoa fazer o mal, ela não faz sozinha nunca, né? Ela precisa de uma outra pessoa, ela precisa, como digamos assim, se
se ela vai prejudicar uma pessoa no trabalho, né? Ela conta com alguma coisa para fazer aquilo, né? Ela não, com a ajuda de alguém ou de alguma, algum ato que ela vai fazer assim para prejudicar a pessoa. Uma denúncia, por exemplo, né, onde eu trabalho, um coordenador, ele fez uma denúncia, ele denunciou que uma das funcionárias era irmã da diretora. E no funcionalismo público não pode, né, ter, esqueci o nome da palavra, quando a pessoa é parente da outra. Esqueci o nome da palavra. Não pode ter isso. Mas o sobrenome delas eram diferentes. As funções dela, uma não estava diretamente ligada à outra, né? Não tinha tanto problema. Mas ele fez isso para prejudicar a diretora, porque ele queria ficar no lugar dela. Mas no fim, a outra funcionária que foi prejudicada, ela teve que sair dali e ir para uma outra escola mais longe da casa dela. E a diretora continuou ali. E ele continuou tratando ela como se nada tivesse acontecido, né? Porque todo mundo ficou sabendo que foi ele, mesmo tendo sido uma denúncia anônima. Ficaram sabendo que era ele. E ele continua tratando todo mundo como se não fosse com ele, né? Então, ele fez o mal, né? E ele usou, né, de pessoas, né, que com certeza concordaram com ele, né, em fazer aquilo. Então, a pessoa, ela fica obstinada, né, uma paixão, né, de estar ali no cargo maior, que é uma direção de escola que para mim, né, não é muita coisa, né, não é grande coisa, não é uma presidência da República. Mas para a pessoa é algo que dá status, né? Ou o salário é bem maior, né? Eu não sei qual a razão que a pessoa faz uma coisa dessa, mas ela está fazendo mal, né? O bem está sendo pisoteado ali, né? O bem está sendo golpeado, aniquilado, né? Ao invés da pessoa tomar toda a força dela, todo o pensamento dela e buscar alguém para fazer o bem, ela gasta toda a energia dela, o tempo dela maquinando algo para fazer o mal, né? Para quê? Quando ela faz o mal, ela está pisoteando, né? Golpeando a Jesus, está aniquilando ele, porque ele é o bem. É o que ele diz aqui: o bem sou eu, e não há bem que a criatura faça no que eu não entre. Né? Ele está em todo o bem que a criatura faz, ele está junto. Né? Nós precisamos dele para fazer o mal, ou o bem, desculpa. Nós precisamos dele para fazer o bem, assim como a pessoa precisa de outra coisa, de alguma coisa para fazer o mal. Porque ela por si só, ela não consegue fazer o mal, a não ser que ela, né, mesmo que ela chegue perto de uma pessoa para matar, ela precisa de uma arma. Né? Ela tem que depender de alguém para arrumar uma arma para ela, para vender uma arma para ela. E o bem também, nós precisamos de alguém para fazer o bem, né? E esse alguém é o próprio Jesus. É ele que, quando nós realizamos o bem, é ele que realiza em nós, né? É com a ajuda dele. Porque nós não somos nada, nós somos capazes só de fazer o mal mesmo, de prejudicar o próximo. Mas o bem que nós fazemos vem dele. E ele diz que cada bem que a criatura faz é um gole de vida que dá à sua alma. E assim como o mal, cada mal que a pessoa faz é um gole de morte que ela dá para a alma dela, né? Tudo tem consequência na nossa alma. Todos os nossos atos, pensamentos, desejos, tudo tem consequência
na nossa alma, porque é a nossa alma que Deus quer, é a nossa alma que Ele criou para ser uma habitação para Ele, né? Todas as almas das criaturas, em Jesus está em todas elas, né? Só que naquelas pessoas que estão cometendo pecado, né? Como nós meditamos ontem, falamos lá na live, nas pessoas que estão obstinadas no pecado, nas paixões e nos vícios, Jesus está ali como sofredor, está sofrendo ali. Mas nas almas que decidem por praticar o bem, fazer o bem, amar o próximo, né, ser um instrumento nas mãos de Deus para ele fazer o bem através daquela criatura, né? Ele está ali como é, como glorioso, né? Está ali sendo reconhecido pela pessoa, porque quando ela faz o bem, ela sempre pensa em Deus. Ela não faz o bem pensando nela própria, né? Aí é que está a diferença do que Jesus vem explicar aqui, né? Quando a pessoa faz o bem pensando em si mesmo, ele vai dizer aqui, ó, mas para que estes atos estejam isentos de qualquer substância venenosa, devem ser retos. Porque se a pessoa faz o bem, mas com a intenção de se aparecer, com a intenção de ser reconhecida por todos, ela mesma, né? Aí tem uma substância venenosa. Aí não tem uma reta intenção. Porque o bem que Deus quer realizar através de nós, né? É, como que eu posso dizer? É um bem que vai ser algo que vai ajudar a outra pessoa a reconhecer Jesus, né? Se ela, por exemplo, doar uma cesta básica e ela tiver a reta intenção de fazer aquilo porque ela ama Jesus que está ali naquela criatura que está passando fome, que ela faz aquilo ali só para ajudar, né, para fazer o bem, é, sem pensar em nada a não ser que ela é uma pessoa de Deus, que ela está fazendo ali porque ela ama o seu irmão, o seu próximo. Ela não quer ver Jesus sofrendo naquele próximo, por isso que ela está fazendo aquele bem. Mas, do contrário, essa substância venenosa é quando a pessoa faz aquilo sem a reta intenção, sem pensar em Deus, só para se aparecer, ou então pensando assim, eu vou dar uma cesta básica que aí eu ganho um pontinho mais com Deus, né, para ir para o céu, né, só para isso. Eu vou mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa da igreja, que faço o bem, que sou caridosa, que todo mundo tem que ver que eu sou caridosa, porque as pessoas vendo, elas vão me reconhecer como caridosa, né, e elas vão rezar por mim, vão falar bem de mim, daí assim Jesus vai ficar satisfeito comigo, porque todo mundo está vendo que eu sou caridosa, estou sendo um exemplo de caridade, né? Não é isso, tem que ser feito interiormente esse bem, assim, com esse desejo de agradar somente a Deus, né? Sem finalidade humana, né? Jesus quer dizer aqui, só agradar a Ele. Ele diz que de outra maneira, os atos mais belos, mais santos, aparentemente, né? Aparentemente santo, porque eu estou fazendo uma caridade, estou doando um caminhão de alimentos lá para o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Não sei quantas toneladas de alimentos eu vou doar no caminhão da minha empresa, com o nome da minha empresa escrito ali, em todo quanto é lugar, né? A televisão vai filmar e eu vou estar mostrando ali que a minha empresa, ela faz o bem, ela faz caridade, ela ajuda o próximo. E aí no fundo, no mesmo tempo, ela está fazendo ali uma propaganda da empresa dela, né? Ali ela só tem uma finalidade humana, né? Ela não está pensando em agradar a Deus. Jesus diz que de outra maneira, os atos mais belos, mais santos aparentemente, quem sabe quanto veneno contém,
né? E eu, sendo puro, bem fujo destes atos contaminados e não comunico a vida, né? Ele foge, ele não está ali naqueles atos contaminados com interesse próprio, com vanglória, né? Para a pessoa mostrar para os outros que ela é caridosa, né? Jesus não está ali. Ele só está ali, né? Quando a pessoa faz somente com a intenção de agradar a Ele, né? Só por Ele e para Ele, sem pensar em nada. Ninguém nem precisa ficar sabendo que eu doei, né? Todo mundo no comentário, eu vou doar ali no correio alguma coisa para o pessoal do Sul, mas você não precisa falar nada, né? Como está escrito nas Escrituras, né? O que uma mão faz, a outra não precisa saber, né? O bem que você faz não precisa ser divulgado, né? Somente fica entre você e Deus, né? Porque você faz por Ele e para Ele, então ninguém mais precisa ficar sabendo. E ele foge, né, desses atos contaminados que têm interesse próprio. E ele ainda diz: portanto, apesar de parecer que fazem o bem, seu bem está vazio de vida e se alimentam de alimentos que lhes dão a morte. A pessoa está fazendo o bem para se aparecer, ela está vazia, né? Ela está vazia de vida divina, né? Ela ali está se alimentando, né, de atos que lhe dão a morte. Que atos são esses? Atos de vanglória, né? Atos de querer se aparecer numa situação tão triste como essa que está acontecendo nessas pessoas que estão perdendo tudo por causa, né, das cidades terem sido inundadas pela água, né? As pessoas que sobreviveram estão passando fome, estão precisando de tudo. E a pessoa vai, aproveita esse momento, né, para se alimentar de coisas que lhe dão a morte, né, para poder ter outros interesses ali, né, interesses políticos, interesses, mesmo que sejam, que ela acha que seja religioso, né, de estar ali falando que ela é caridosa, mas ela está ali pensando no bem que ela vai estar fazendo e os outros vão estar vendo, né? Ela vai se tornar uma pessoa reconhecida como uma pessoa caridosa. E aí ela vai conseguir um voto, né? Depois, né? Para uma eleição, que a pessoa viu que ela estava ali, que ela estava ajudando, mas sempre só pensando nela mesma, né? Não estava pensando em Jesus em nenhum momento. O mal despoja a alma na veste da graça, deforma, obriga a tomar veneno para fazê-la morrer logo, né? E ela está fazendo mal e não está sabendo o que está fazendo, porque ela não tem um conhecimento sobre Deus, porque ela não busca, né, o que nós buscamos aqui, que é essa intimidade com Deus, né, a ponto de conhecer todos os pensamentos dele, de saber, né, qual é a vontade dele, né, e viver dessa vontade divina, né, vivendo para agradar a ele, né, para corresponder ao que ele quer para nós, para nossa vida, né, sempre pensando no que ele quer, no que ele precisa, né, no que ele sente, no que ele sofre. É essa vida divina que ele quer. Ele não quer a criatura se alimentando de coisas que levam à morte da alma dela, né? Porque o que importa para Deus é só a alma, né? Ele não tá, não precisa ficar vendo a pessoa fazer coisas, né, caridosas, coisas boas, né? O que ele quer é que ela faça o bem, mas não só através de atos, através de palavras, né? Como nós falamos lá na meditação também, a Ruth chegou a levantar essa questão,
né, da pessoa fazer o bem falando a verdade, né, para a pessoa no momento certo, né? Não é só fazer o bem através de ações externas, né, exteriores, não. O bem, ele também, principalmente, né, ele é feito quando nós sabemos a verdade, né, que nós conhecemos através de todos os livros aqui que nós meditamos, o livro do céu, da Maria Valtorta, da, da vida de Jesus, da vida de Nossa Senhora, da vida dos santos, né, do Evangelho, do Catecismo da Igreja, tudo isso que nós conhecemos, né, e fica dentro de nós, nós vamos colocando em prática, né, vamos, à medida que nós temos esse conhecimento, nós vamos levando para outras pessoas e o bem, né, que é a divina vontade, o bem vai sendo ampliado, né, para todos que nos cercam, né? Nós fazemos o bem e damos a oportunidade das outras pessoas fazerem o bem também. Quando nós falamos a verdade, nós damos a oportunidade da outra pessoa, por exemplo, nos ajudar, né? Como aconteceu com a Michele no trabalho dela, que ela falou a verdade e ela deu a oportunidade da pessoa que ouviu aquela verdade fazer o bem, né? Também falando a verdade, né? Reconhecendo, né, que ela estava errada, né? Ela deu essa oportunidade, mas se a pessoa ouviu e não reconheceu que ela estava errada, não falando a verdade, né? Isso vai ser entre ela e Deus, mas ela fez o bem. Ela deu oportunidade para outra pessoa também ser sincera e falar a verdade liberta, a verdade, a verdade é o que vem de Deus, a mentira não, né? A mentira nunca vai ser de Deus, nem de nenhuma forma. E dessa forma, a pessoa vai se alimentando de bem, vai fazendo a alma dela ter vida. E é o que importa para Deus. Ele quer a vida, mas a vida divina, né? Sendo formada em cada criatura, que é a santidade divina, que é a santidade deles mesmos. Eles nos criaram para isso. E nós, né, achamos que a santidade é algo inalcançável. Muitos acham que é uma coisa impossível, né? Que foram algumas pessoas só que foram escolhidas antes para ser santas e o restante das pessoas não são pecadoras. Não é dessa forma. Essa chave tem que ser virada na mente das pessoas. Elas têm que compreenderem, né, a verdade que Jesus está trazendo através desses escritos. E nós precisamos divulgar essas verdades, falar para as pessoas que elas podem sim ser santas, basta elas quererem. E Jesus termina dizendo: pobres criaturas feitas para a vida, para a felicidade, para a beleza, e o pecado não faz outra coisa que lhes dar goles de morte, goles de infelicidade, goles de fealdade, né? Torna a pessoa feia, que tirando-lhes todos os humores vitais, as faz lenha seca para arder com mais intensidade no inferno. Meu Deus, que triste essa conclusão que Jesus chega a respeito, né, das pessoas que não optam por fazer o bem, né, que foram criaturas feitas para a vida, né, porque a vida é a vida divina que Ele colocou em nós quando nos criou, mas que a pessoa vai perdendo porque ela vai fazendo mal, né? A pessoa é feita para a felicidade, a verdadeira felicidade que é, né, ter esse relacionamento de pai e filho com Deus. Ela é feita para a beleza, para ser bela, pura, santa, né, para ser imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado, ele não faz outra coisa que alimentar ela, né, de goles de morte, de infelicidade, de feia. A alma da criatura fica feia,
Nós estamos falando do físico, estamos falando da alma, né? A alma vai morrendo, a alma vai ficando infeliz, né? E muitos chegam até a se matar quando elas reconhecem, né? Que elas estão, como Judas, né? Reconheceu o mal que ele fez e a culpa dele foi tão grande que ele acabou se matando, né? E a alma dele se lançou no inferno por causa dessa culpa, né? A alma vai ficando feia, 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 podre, vai ficando preta, né? Vai tirando todos os humores vitais. Ela fica como uma lenha seca, né? Para arder com mais intensidade no inferno. Se ela não buscar, né? Uma conversão, né? Se ela não buscar se alimentar do bem, se ela não buscar conhecer, né, o seu Criador e conhecer e, e ali ela buscar ser alimentada pelo conhecimento dele, né? A alma vai se alimentando e vai se tornando de novo bonita, vai se tornando feliz, né? E vai tendo vida de novo, né? É possível isso. É possível, não estão todas já condenadas ao inferno. Estávamos antes de Jesus vir no segundo Fiat, né, da redenção. O primeiro foi na criação, o segundo na redenção e agora ele vai estar trazendo o Fiat da santificação. Então, se a criação foi possível, a redenção foi possível, a santificação também é, porque não vem de nós, não parte de nós, parte dele, ele quer. Se ele quer, então é possível, porque para Deus nada é impossível. As pessoas só precisam receber esses conhecimentos para poderem transformar as suas vidas, né? E desejar também essa santidade divina, né? E aí chegando no supremo grau dessa vida divina, dessa santidade divina, a criatura, quando morrer, vai direto para o céu, não passa nem pelo purgatório. Então é algo assim, né, grandioso demais que Jesus trouxe para esses tempos, né? Esses tristes tempos, quando ele fala no início, né? Quando ele se mostra assim, sofrendo tanto por causa dos pecados, né? Sendo pisoteado, golpeado, né? Mas é possível reverter isso para quem desejar, né? Basta ela querer, porque é a vontade que faz a diferença. É a vontade que nós temos que Deus nos deu, ele usa da nossa vontade para que a vontade dele seja feita, seja vivida aqui na terra, assim como é no céu. Amém, Fiat.